Pessoal, vamos lá fazer a nossa correção, então, desse módulo 8. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que foi gravado desse módulo da teoria com muita atenção, porque tem informações lá naquele vídeo que são necessárias para que vocês realizem o exercício, tá? Nosso primeiro exercício diz assim: a ilustração a seguir representa uma célula eucariota animal. Identifique as estruturas numeradas de 1 a 6, mencionando as suas principais funções. Então, a nossa estrutura número 1, que está aí, ela é quem? Né? Quem que ela está representando? É o retículo endoplasmático liso, tá? Então, aqui nós temos a número 1, ó, tá? E é o retículo endoplasmático liso. Qual é a função dele? Ele realiza síntese e transporte de lipídios, tá? Depois, nós temos a estrutura número 2, que é o retículo endoplasmático rugoso, porque ele tem aderido na sua superfície o ribossomo. E a sua função é produção, né, síntese e transporte de proteínas, tá bem? Depois, pessoal, nós temos a estrutura número 3, que tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. Quem é a estrutura número 3? É o centríolo. Ele realiza a divisão celular, tá? Aí, nós temos o item número 4. O item número 4 é o lisossomo. O lisossomo, ele realiza a digestão intracelular, tá bem? Essa é a função dos lisossomos aí, ok? Depois, nós temos a estrutura número 5, são as mitocôndrias. Elas realizam a respiração celular com o objetivo de produzir ATP. Nós temos o item 6, que está aqui em cima, que é o complexo de Golgi ou sistema golgiense, tá? Qualquer um dos dois tá correto. E ele realiza armazenamento e secreção de substâncias. E por fim, nós temos o número 7, que está indicando esta estrutura que está aqui. Essa estrutura é o nucleolo, e o nucleolo produz ribossomos. Exercício número 2. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos, tá? Então, aqui está a informação para a gente poder resolver esse exercício. Comuns, então significa que todos esses seres vivos, todos, independente de ser procarionte ou eucarionte, realizam esses processos biológicos atualmente existentes, tá? Então, qual é esse processo biológico que todos os seres vivos realizam? Tá bem? Independente dele ser unicelular ou dele ser pluricelular. Vamos lá. A letra A diz desenvolvimento embrionário. Está dizendo que todos os seres vivos, desde uma bactéria até um ser mais complexo, todos fazem o desenvolvimento embrionário. Isso não é verdade. Nós sabemos que o desenvolvimento embrionário é algo que é complexo, exige toda uma estrutura morfológica e fisiológica, tá? E uma bactéria não tem condição de fazer isso. A letra B diz reprodução sexuada. Nós sabemos também que não são todos os seres vivos que realizam a reprodução sexuada, tá? A letra C diz respiração aeróbica. O que significa isso? Que todos os seres vivos utilizam oxigênio. Não são todos os seres vivos. Existem seres vivos, por exemplo, que na presença de oxigênio morre. São as bactérias, por exemplo, anaeróbicas. Então, não são todos os seres vivos que usam oxigênio para respirar, tá? A letra D diz excreção urinária, que todos os seres vivos, desde a bactéria, protozoários e todos, fazem a excreção urinária. Sabemos também que isso não é verídico, que não é verdade. E por fim, sobrou a letra E, síntese proteica. O que a gente viu lá na teoria? Que os ribossomos é a única organela que está presente em todos os seres vivos e a sua função é a síntese de proteína. Então, eu disse lá atrás que todos os seres vivos realizam esse processo biológico de síntese proteica. Então, a alternativa correta aqui no exercício 2 é a letra E.
Pessoal, agora vamos responder o exercício número 3, tá? Então, esse exercício número 3, é preciso também prestar bastante atenção na comanda dele e também nessa tabela que nós temos lá embaixo, tá? Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então, nós temos aí a linhagem 1, tá? No gráfico, até a linhagem 5. O que eu quero que vocês percebam? Que na comanda ele disse: existem microalgas, essas microalgas foram escolhidas para que se otimize a secreção, tá? Então, uma palavrinha-chave aqui, secreção. Então, a gente já vai lembrar quem é a organela que faz essa secreção, que realiza esse processo de secreção, tá? Então, a gente tem que deixar anotadinho aí do ladinho que essa organela que realiza isso é o complexo de Golgi, tá bem? E ele diz que é uma secreção de polímeros. Lá no vídeo de teoria, eu disse para vocês que proteína eram polímeros de aminoácidos. Então, tem duas palavrinhas aí implícitas na comanda do exercício. Aonde eu estou falando secreção, eu posso fazer uma ligação com o complexo de Golgi. E aonde eu falo polímero, eu faço uma ligação com proteínas, tá? Então, vamos analisar essa tabela que a gente tem aí, tá? Esse gráfico que a gente tem. O que a gente percebe? Que aqui do lado a gente tem uma legenda e as cores representam para a gente algumas organelas. Qual organela que interessa para a gente aí, tá? A organela que interessa para a gente é a organela que é o complexo de Golgi, tá bem? Porque ele é o responsável por fazer a secreção, liberação, né, secretar proteínas que serão produzidas, tá bem? Então, vamos ver o que o exercício pede para a gente. Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior resultado, maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Então, a gente tem que analisar uma por uma e ver aquela que tem a maior porcentagem de complexo de Golgi. E aí fica fácil. Qual que tem a maior porcentagem de complexo de Golgi? É a linhagem número 1. Onde eu tenho aqui a minha porcentagem de complexo de Golgi, ó, tá? Tudo bem? Então, a alternativa correta para esse exercício é a letra A. Nosso próximo exercício também tem aí uma tabela para a gente analisar, tá? Então, vamos lá. As funções das células estão relacionadas com sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas em porcentagens as extensões de membranas e algumas organelas de suas células, A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. Então, vamos ver a tabela. Aqui na tabela nós temos o tipo de membrana, tá? Então, ele está falando de organelas membranosas, tá? E ele fala do retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna da mitocôndria, tá? Aí nós temos a célula A e a célula B, e a porcentagem de cada membrana que elas têm aí, tá bem? Então, vamos lá. Vamos ver o que o exercício pede. Compare os dados das células A e B. Indique em qual delas predomina a atividade de detoxificação. Então, outra palavrinha-chave para a gente resolver o exercício. Quem é a organela que realiza esse processo de detoxificação? Tá? Lá na teoria eu disse para vocês que o retículo endoplasmático liso, ele realizava esse processo, tá bem? E em qual predomina a atividade de secreção? Outra palavrinha-chave. Então, a gente já sabe que a secreção, quem faz isso é o complexo de Golgi. Então, eu preciso analisar a maior porcentagem de retículo endoplasmático liso e a maior porcentagem de complexo de Golgi nas células. Vamos ver a célula A. A célula A, ela tem bastante retículo endoplasmático liso, tá? Tá aqui, ó, bastante retículo endoplasmático liso. Ela tem 16% de retículo endoplasmático liso. Já a célula B
tem menos que 1% de retículo endoplasmático liso. Então, a célula A, ela é mais eficaz, né? Ela tem mais atividade de destoxificação. E agora vamos analisar o complexo de Golgi. Se a gente observar o complexo de Golgi que está aqui, a membrana do complexo de Golgi, o que nós vamos verificar? Que a célula A tem 7% de complexo de Golgi, mas a célula B tem 10%. Então, na célula B, a atividade de secreção é mais eficiente, tá? Então, predomina mais. Então, qual seria a resposta correta? Na célula A, a atividade de destoxificação é mais predominante, porque ela apresenta 16% de retículo endoplasmático liso. E na célula B, a atividade de secreção é mais predominante, porque ela apresenta 10% de complexo de Golgi, tá bem? A letra B. Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos celulares mostram que a célula A apresenta metabolismo energético mais elevado do que a célula B. Como o resultado desses experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela? Então, o que é necessário a gente verificar aí? Eu preciso lembrar quem é a estrutura que realiza a produção de energia. E aí eu lembro que é a mitocôndria. Então, eu venho aqui na membrana interna da mitocôndria, tá? Que é onde vai acontecer todo o processo de produção de ATP, e vou verificar o quê? Que eu tenho na célula A 32% dessa membrana. Então, por isso que na célula A produção, né, de energia, o metabolismo energético é mais elevado, porque ela tem uma porcentagem maior de mitocôndrias, de membrana interna de mitocôndria, tá bem? E quando ele diz assim, como o resultado desses experimentos pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela, tá? Por que dá para ser obtido pelos dados observados na tabela? Pela porcentagem de membrana interna que eu tenho da mitocôndria, tá bem? O exercício número 5 agora, gente. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudos e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Bom, então vamos com calma para a gente resolver esse exercício. Primeiro de tudo, eu tenho que entender que ele está falando sobre uma macromolécula que é a proteína. E o que eu sei sobre essa proteína? Que essa proteína é um polímero de aminoácidos, tá? E ele diz que os aminoácidos que foram utilizados para fazer essa proteína, eles foram marcados, tá bem? Radioativamente. Então, eles pegaram um aminoácido, marcaram um aminoácido, para que depois eles conseguissem identificar esse aminoácido em uma proteína, tá? O que o exercício ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, desde o momento que essa proteína começou a ser montada, tá? Depois, ele precisa também saber aonde ela vai ficar por um certo tempo, para depois ela ser secretada. Então, o que eu já sei? Que no retículo endoplasmático é onde acontece a síntese de proteína. Ele não fala aqui pra gente na legenda se é liso ou rugoso, ele só diz retículo endoplasmático, mas a gente sabe que é no rugoso que acontece a síntese de proteína. Mas como ele não especificou, ele coloca a legenda retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vesícula de secreção. E também ele quer na evolução temporal, tá? Então vamos analisar esses gráficos aí para a gente tentar identificar, mas só para vocês terem uma ideia como que vocês precisam pensar, tá? Eu preciso de uma estrutura que vai montar a proteína, pegar esses aminoácidos marcados, montar essa proteína, tá? Depois, essa proteína vai ficar armazenada e, por fim, ela vai ficar secretada, tá? Então, eu preciso de retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vesícula de secreção, exatamente nessa ordem. A letra A, ela mostra pra gente as três estruturas,
né? E ela mostra que em 5 minutos eu tenho uma vesícula secretora, com uma porcentagem aí de 80% de atividades, de radioatividade. Depois eu tenho aqui que em 10 minutos de tempo eu tenho o complexo de Golgi. E por último, retículo endoplasmático. Então, a ordem das estruturas está errada, tá? Então, que ordem que eu tenho que encontrar nos gráficos? Retículo, complexo de Golgi e secreção, mas em tempos corretos aí, tá bem? Então, qual é o gráfico que mostra isso para mim, se a gente for analisar? É o gráfico B? Não, porque ele já começa com complexo de Golgi. É o gráfico C? Esse gráfico C dá para a gente analisar com mais detalhe, ó. Eu tenho que em 5 minutos eu tenho retículo endoplasmático trabalhando. Depois, 10 minutos, eu tenho complexo de Golgi trabalhando. E depois, em 15 minutos, eu tenho a vesícula secretora. Tá? Então, tem uma ordem temporal correta e a ordem das organelas também está correta. Então, é a alternativa C. Tá? Por que não seria a D? Porque a D começa com complexo de Golgi, não é a ordem correta. Por que não seria a E? Porque na E eu tenho retículo, que está certo, iniciando o processo, mas depois eu tenho vesícula secretora mais ativa e não está correto, tá bem? Bom, espero que vocês tenham conseguido aí acertar os exercícios. Para que vocês fizessem esses exercícios, precisava sim assistir o vídeo com bastante atenção, tá bem, pessoal? Até a próxima aula!